Já chegou aí, Lulis? Eu cheguei. Então tá. Eu não sei porque ficou congelada aqui a imagem da Vera, mas quando você achar que deve, você desculpe eu não ter falado, porque eu não prestei atenção, ou então não veio o aviso. Imagina. Quando- Então, e aí eu estava falando, né, que no concurso de beleza eu ganhei como Miss Sorriso. E aí, eu sempre achei isso ótimo. Nossa, meu sorriso, né? Mas também, por outro lado, agora pensando no que todo mundo está falando, a Melissa, a Vera, a Aline, muitas vezes participo de manhãzinha, 6 horas com a Aline, que às vezes eu não consigo participar outras horas, né? Trabalho de manhã. A Délia falando sobre beleza, né? Que ela que trouxe essa parte da beleza, que a mulher tem que ser bonita. E ficou registrado isso para mim. Eu falei, eu posso não ser bonita, porque eu não ganhei o concurso. Eu não tenho olho azul, eu sou comum. Quem vai olhar para mim? Mas eu sou sorridente. E geralmente, quando a gente, molecada, assim, adolescente, estava conhecendo outras pessoas, os meninos sempre chegavam e conversavam comigo, e eu era amiga, e era sempre eu, lá, porque a Lu, mas as meninas de olho claro, diferente, é que despertava esse interesse, né? E aí, será que aí não surgiu aquela coisa assim, eu posso ser um patinho feio, mas eu sou boa de riso. É, e, e eu vivi assim, e nunca travei meu riso. Dificilmente eu estou séria. Quando eu estou séria é porque realmente eu não estou bem, aí as pessoas até se assustam. Na onde eu trabalho, já há quase 28 anos, sou considerada a senhora abracenta, sorridente, que todo mundo quer ir lá conversar, como se fosse psicóloga. Mas essa questão aí desse lado feminino, talvez eu deixei a minha criança mais Evidente. forte, né? É, e até quando eu conheci meu ex-marido, que eu lembro que estava eu e uma outra amiga minha, loira, do olho verde e tal, e quando eu vi que ele estava olhando para mim, né? E foi em mim que ele se interessou, ainda falei, uai, que será? Porque eu achava que eu era só sorriso, né? E quando chegou o yoga do riso, eu vi que, uau, então quer dizer que é verdade. Esse sorriso, ele é precioso, é valoroso mesmo. E eu posso levar isso para todas as pessoas, coisa que eu já fazia, só que agora de uma outra forma. Ó, agora eu tenho o certificado de que eu posso rir, rir é maravilhoso, rir traz coisas boas. E aí eu comecei com o Clube do Riso Girassol, que eu faço toda segunda, mas as pessoas adoram ver eu sorrir, as pessoas falam, mas não consigo trazer essas pessoas. Elas estão vindo muito pouco, assim, muito uma ou outra. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a minha criança, ela é muito solta. Eu deixo ela muito solta mesmo. Ela que, né? E eu tenho que agora harmonizar esse lado da mulher, né? Que empoderar. Por isso, William, que quando eu via esse título, né, desse estudo, eu falei, uau, será que é o momento? Para mostrar que uma mulher risonha como eu não, nunca sofri essa situação de preconceito, de olharem para mim e falar, está sendo vulgar, alguma coisa. Não. Mas esse lado criança é muito forte. É muito. Então, eu não sei se foi um gatilho, se foi uma defesa, porque eu também tive situações de criança. Eu sei que ele é muito forte. É a minha força maior. É o meu riso. É o meu sorriso. Até com a máscara. Eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão que ela fala assim: você sorri com os olhos. E aí é fazer essa harmonia da criança, da adolescente que se sentia patinho feio, e da mulher, né? Então, eu acho que o que eu quero trazer, falei, não sei se eu nem consegui harmonizar tudo, mas eu acredito que é isso, que assim,
para mim, a criança está muito forte. E como harmonizar a criança com essas outras mulheres, né? Que existem aqui dentro também, né? Porque parece que é até meio interessante isso. Parece que o homem, ele acha que a mulher, ela tem que ser mais séria para parecer que é mais difícil e assim uma conquista, né? Uma caça, né? Uma mulher muito risonha, ou ela pode ser considerada, sei lá, como eles falaram aqui, vulgar, sei lá, puta, ou então muito criança, uma boa amiga, né? Eu acho que eu estou mais nesse patamar do muito boa amiga, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer, contribuir. Eu quero fazer um testemunho para Lulis. Lulis, eu vou falar, vou dar uma costurada, porque foi muito bacana a tua fala, mas o testemunho já vai o seguinte. A Lulis, eu acho que é contemporânea, não sei, a impressão que eu tenho é que ela começou mais ou menos junto comigo no processo do Yoga do Riso. E, cara, te digo uma coisa, eu reparei de cara no teu sorriso, de cara. Eu disse, pô, que sorriso bonito que essa mulher tem e como é, cara, como é gostosa a risada dela. Tanto é que a gente, pô, se comunicou bem rapidamente, eu achei muito bacana. E aí, falando de beleza, já que você, cara, é impressionante como é que as coisas fluem. Você falou de beleza, que é uma coisa que a Annelise já tinha falado, e falou do sorriso, e falou do riso do sorriso. E você percebeu como, mesmo você não sendo a mais bonita, ainda assim você era muito atraente. O que acontece? Uma coisa é a beleza estereotipada, que tem um poder muito grande. E outra coisa é o magnetismo pessoal. Eu acho que o riso ele contribui com magnetismo, com o poder de atração. As pessoas devem ter facilidade, se sentem atraídas por você, tá? E falando agora da questão espiritual, bom, agora quem se perdeu fui eu, porque eu já falei do processo que a gente se aproximou na questão do riso, já falei da questão da beleza e do magnetismo, também tinha algo tocante na espiritualidade que a Vera estava falando, mas agora eu me perdi. Eu vou abrir espaço porque deve ter gente querendo falar aí. Bem rapidinho. Peço licença, eu tenho que daqui a pouco levar meu filho. Eu acho interessante que dentro até do Yoga do Riso Internacional, né? A gente, quando acompanha no Turma da Katara, geralmente é uma atitude machista, sabe? Porque a doutora Maduri geralmente fica do lado dele, mas um pouco mais atrás. E as reações que ele tem não são muito boas. Tem uma mulher fantástica que se chama Aline Costa, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que faz há mais de 4 anos o trabalho. Eu não sei se todo mundo sabe que ela também recebeu o título de embaixadora do riso. Todo mundo sabia disso, não? Eu soube. Cadê os nossos líderes? Que não chegam a Aline Costa, embaixadora do riso. Então, vocês, mulheres, que falem, gravem vídeo falando, nós temos uma embaixadora do riso no Brasil, que é a Aline Costa. Porque é uma forma de machismo, infelizmente. Né? Tem que mostrar essa mulher. Paulo, também tem a Lúcia, né? A Lúcia Gorgen, aqui em Passo Fundo, que também é embaixadora. Não, também não sabia isso é importante. Sim, eu fiz o curso com ela. Mas tudo bem. A Lúcia, não cheguei a conhecer a Lúcia. Você vê, é mais grave ainda do que a da Aline. Exatamente. Então, mas olha, pessoal, já aproveitando o gancho, eu queria muito, de alguma forma, introduzir a questão do parto e da amamentação, porque você sabe que eu só penso nisso, né? Caraca! Não, mas eu estava pensando nessas coisas todas, né, de parir com dor, e que a Lúcia, justamente agora eu achei o gancho, né? A Lúcia, esses dias, estava me falando que ela estava participando de algum movimento para começar a incentivar o riso no trabalho de parto. Então, eu vou procurar a Lúcia para ver se ela Val, tem no nosso encontro. Se você não lembrou de mim, eu falei para você... Como assim não lembrei de ti? Eu falei para você que eu tô, cara, na verdade, eu já tô com uma outra...
Eu já tive uma iniciativa com o pessoal lá me esqueci o nome da associação, uma associação que tem Das no Rio de Janeiro. doulas, né? Das doulas. Das doulas, não é que tu E, falou? cara, eu estou Aham. fazendo uma parceria, já estou elaborando, junto com uma Vanessa Sampaio, eu acho. Ela é facilitadora de yoga do riso, é Aham. fisioterapeuta obstétrica e tem trabalho com Aham. gestantes. E a gente já está elaborando. Eu preciso, cara, se você puder me botar em contato com essa pessoa, porque a Tá minha ideia é falhando para ampliar mim. isso cada vez mais. Ah, claro, claro. E assim, ó, eu lembro que ano passado a gente teve uma live, só que eu não sei aonde foi que eu anotei o nome da pessoa, que ela falou justamente sobre yoga do riso e parto. Então vamos levantar essa lebre porque eu acho muito legal. Porque assim, né, pessoal, a gente sabe que um dos neurotransmissores e hormônios e coisas que liberados pelo riso é a ocitocina. A ocitocina é a alma da amamentação, né? E a alma do parto também. Então tem tudo a ver. A gente precisa fuçar mais isso, porque eu penso assim: o mundo precisa muito de mais prazer, né? As crianças precisam disso, as mães precisam disso, vivenciar esses momentos com mais prazer. E o que eu vejo muito assim sabe, se fala muito em dor, se fala muito em sofrimento e coisa, e tá na hora de virar essa chave, né? Falei, Não, passo a palavra. olha, você não poderia ter sido mais fundamental, porque se tem algo que é muito feminino, extremamente feminino, radicalmente feminino, é o parto. Sim, exclusivamente feminino. Exclusivamente feminino. E aí a gente se surpreende quando na formação da gente não tem qualquer coisa. Tem yoga para idoso, tem yoga no trabalho, tem yoga para gestante. No yoga do riso não tem yoga para gestante. Isso, para mim, chega a ser ofensivo. Mas, como o riso também é cultural, eu entendo Madame Kataria por dois motivos. Um, porque é, talvez, como o Paulo apontou, machista. E outro, porque ele, Sim. como médico, ele deve ter um receio de tocar numa abordagem que é muito sensível, que é essa luta de poder na medicina com relação à obstetrícia. Então, ele provavelmente evita esse confronto, porque talvez não seja interessante para ele, mas o fato é que isso aí não vai ficar. Isso aí, pelo que a própria Val falou. Está falhando muito a internet para mim. A minha? Vai surgir. Tá boa, para mim está muito boa. Que o doutor Kataria não comprou essa briga. Pois é. É a minha que não está ajudando. A Aline levantou a mãozinha. Cadê a Aline? Sou eu aqui. Gente, mais uma vez, eu queria... É uma loucura. Mas, assim, eu queria agradecer profundamente a fala de todas as mulheres, de você também, do Paulo, agradecer também a lembrança do Paulo. E eu penso muito sobre isso, de como o yoga do riso é um universo ainda muito masculino, porque apesar das mulheres elas estarem também muito na frente falando sobre isso, você vê que as grandes referências do yoga do riso são homens. E o discurso é aquilo, os temas que são tocados são... as mulheres querem falar de outras coisas também, né? Como a maternidade. Eu achei bonito o William falar que está trazendo um trabalho sobre isso. Eu, há uns 2 anos, eu tentei introduzir yoga do riso, puxei essa discussão, eu estava vivendo ao outro lá gritando na cozinha, que quer macarrão, uma hora dessa. E puxei essa discussão do riso na gestação, porque eu tive uma gestação com e sem yoga do riso.
Então, foi todo um processo completamente diferente. Durante o parto, eu parei. Então, assim, depois da gestação, eu tive depressão durante a gestação, mesmo com yoga do riso. Eu tive depressão pós-parto, mas o yoga do riso foi a ferramenta que me tirou daquele lugar, nas 2 vezes. Então, assim, não é porque a gente é líder de yoga do riso que a gente não vai ter os hormônios ali totalmente desconfigurados, desequilibrados naquele momento, mas a consciência de que você pode se equilibrar naquele momento é fantástico. Só que como trazer essas pessoas para levar, para discutir, para falar dessa importância? Falar de riso, assim, eu vejo o Sandro, ele tem uma linha de trabalho um pouco diferente da minha, porque eu vou muito buscando aquelas pessoas que têm dificuldade de rir, mesmo, assim. Não sei por que eu tenho essa coisa, assim, de buscar as pessoas que têm dificuldade. E existe uma barreira muito grande nessas pessoas. E eu tento vencer com amorosidade, porque eu tenho muita vontade de mostrar que vale a pena. Vamos lá, que eu consegui, você também consegue. Vou lá segurar na sua mão. E o riso, nesse momento na minha vida, cada um falando, eu estava me vendo. Assim, a forma de encarar a prática. Enfim, hoje eu estava ouvindo a Lulis falar, eu estou mais ou menos assim. Tipo, me conectando cada vez mais com a natureza. Vamos praticar e falar menos sobre yoga do riso. Por isso que eu não participo muito dos grupos de estudo. Porque, além da maluquice aqui em casa, porque vocês veem, quem assiste as minhas sessões sabe que todos os meus filhos participam, porque hoje eu não tenho vida pessoal, eu só tenho vida coletiva. E eu querendo abrir uma comunidade, aí vou ter menos vida pessoal ainda. Mas é isso, eu estou me reinventando e aprendendo a aceitar que a gente não é só um, a gente é tudo. E o yoga do riso me trouxe essa conexão com o todo. E aí eu queria aproveitar o gancho, porque a proposta da oficina de meditação do riso é se conectar realmente com essa pureza do riso, que não tem exercício, não tem dinâmica. O propósito é simplesmente acessar ao sentimento. Porque você vai ver, quando a pessoa está numa sessão de yoga do riso, ela vai rir com aquilo que ela está sentindo. Se ela está com dor, ela ri com dor. Se ela está com mágoa, ela ri com mágoa. Se ela está com cansaço, ela ri cansada. E é essa coisa que a gente tem que acessar. E como a gente transmutar? O líder é uma coisa linda, assim, que quando ele entra nessa onda do riso, de conexão com o outro, ele consegue descobrir tanta chave, que a pessoa está triste e você vai lá devagarzinho, entrando dentro da pessoa e e a pessoa começa a rir. Eu falei, como assim? Tem alegria aqui dentro? Uau! Mas isso não tem teoria. Como é que a gente descobre e fala disso? Isso é prática. Então, eu estou convidando vocês para praticar yoga do riso de uma forma bem profunda, que é a meditação do riso, que é tirar totalmente o mental, botar o mental lá para longe, tirar a teoria lá, jogar lá para longe e fazer só a prática, porque o riso é prática, a meditação é o único lugar mental da meditação do riso, mas que vai só para o lugar da paz mundial. Então, não é tão mental assim, né? Então, amanhã eu vou fazer um workshop, uma tentativa de workshop, e eu queria convidar todos vocês, tá bom? E eu vou ter que sair, gente. Eu vou ouvir a Lulis e eu acho que está encerrando também, né? E eu vou fazer um macarrão. Aline, antes de você ir embora, eu queria a tua autorização para fazer um recorte da sua fala sobre parto, para colocar para utilizar isso em futuras campanhas, se você me autoriza isso. E gostaria até de fazer uma entrevista com você. Ó.
Eu acho que Acho que ela não. Está autorizado. está Espera aí. autorizado. Então Eu tá, estou ouvindo depois a gente vocês. Tá conversa, autorizado. porque você tem uma experiência bem singular em torno do parto e yoga do riso. Vamos lá, gente. Duas pessoas levantaram a mão, só apareceu para mim. Quem gostaria de falar? Eu posso falar rapidinho? Pode, Só Lolis. em cima do que a Aline falou, essa parte da prática, eu também estava com uma certa resistência de estudar o riso, justamente porque no yoga do riso eu encontrei a prática. Eu lembro que quando a gente fez a nossa formação, Marcelo, acho que ele está por aí, ele falou que ele percebeu a praticidade, né? Porque o riso traz isso. E quando eu estou na sessão de yoga do riso, quando eu estou ou sendo a líder, ou quando eu estou participando, igual às 6 horas da manhã, com a Val ou com a Aline, ou em outro horário, eu não estou pensando em nada. Eu simplesmente estou sentindo. Eu vou sentindo. E já aconteceu de eu terminar às 6 horas da manhã, deitar aqui na minha cama e chorar. Chorar, 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 chorar. E eu sabia que era isso que eu tinha que vivenciar. Então, a prática, o yoga do riso, para mim, ele tem isso. E tem uma fala do Sandro que eu gostei bastante, que realmente eu sinto como o yoga do riso um acelerador desse autoconhecimento, desse despertar de consciência, dessa conexão com tudo isso que a gente tem que ir harmonizando numa velocidade individual, tranquila, amorosa. Então, assim, para mim, yoga do riso, ele tira do meu mental e traz para o meu sentir, mas de uma forma bem amorosa. E aí, quando eu vejo que o riso para mim é muito forte, eu estou começando a ver que esse mental meu, ele tem que ser bem elaborado, assim, bem respeitado, honrado, mas é o sentir mesmo. Então, eu gosto muito do yoga do riso é que ele me traz para o sentir, harmonizando, sabe? Assim, coração harmonizado com o mental. É isso que eu queria falar. Eu vou fazer não uma defesa, porque não é necessário, mas só mais uma vez uma colocação. Isso aí foi bem trabalhado. Primeiro que quando eu fiz o grupo da teoria do riso, eu fiz a pedido do Sandro. Eu sugeri, eu percebi, isso era uma necessidade minha, que é natural, a pessoa quer estudar aquilo, ela descobre alguma coisa, quer pesquisar. Aí eu disse, pô, de repente um grupo, e eu perguntei para o Sandro. Aí o Sandro pegou e falou, olha, esse é um aspecto que está em falta, mas eu não tenho tempo para desenvolver. Toca isso você. E olha que, pô, eu estava começando no Yoga do Riso, eu era ninguém para o Sandro. E ele pegar e falar, toca você, é porque ele devia achar interessante. E eu estou de acordo completamente. Eu acho que, cara, é eminentemente prático. O riso é uma coisa de desconstrução do mental, só que é mais ou menos em função daquele finja até que atinja. Para muita gente existe uma necessidade intelectual do riso. E para muita gente não, para muita gente ela mergulha na prática, ela já tem capacidade de se autoanalisar. Tem muita gente que não sabe nem o que é autoconhecimento e precisa passar por esse processo intelectual para depois ser tocado pelo coração. E volto a repetir, não tem diferença. Coração e mente é uma coisa só. Mas quem mais gostaria de falar? Posso falar? Sim. Vamos em partes. Lembrando do filme desenho animado Divertidamente.
É a melhor explicação teórica do que é a terapia de processamento cerebral. Aquele trânsito daquela criança saindo da infância, entrando na adolescência, e as desconstruções de conexões internas pelas traduções que ela fazia do mundo. Ela era regida pela infância, pelo riso, pela alegria. E a alegria não permitia, de jeito nenhum, que as outras emoções entrassem em ação. Então, ela não conseguia entrar na depressão, que é a tristeza, a despedida de uma mudança de estado, ali, no caso, representado pela figura de mudança de cidade, separação dos amigos. E, então, é necessário a emoção da tristeza, do medo e da raiva, tanto quanto da alegria, do prazer e tudo. Nessa ordem, então, entrando nisso para explicar como que acontece uma terapia de processamento cerebral, eu lembrei do Divertidamente. E aí, o que a Aline trouxe da criança, há pouco tempo, teorizando, eu fui me dando conta que eu trabalho com o prazer, eu estudo o prazer. Todo o corpo nosso tem centros de prazer, pontos de prazer. E é uma terapeuta, uma estudiosa de mais de 30 anos de experiência que aplica isso. Então, é a Paula Fernanda Andreasa. E dentro desse grupo, quando eu entrei por eu estudar o sorriso, amplificou mais ainda essa prática que ela já usa dentro das técnicas dela, o sorriso. E aí eu fui me dando conta nesses estudos que o prazer do adulto é a criança se manifestando com liberdade, que a gente está se autorizando e se libertando. Então, usam muito a expressão da criança ferida. Nós estamos trabalhando a autoconhecimento e lidando com as nossas feridas emocionais internas, e a gente está curando a nossa criança ferida. E aí a expressão dessa criança, essa liberdade num corpo de adulto, eu entendi e estou afirmando aqui que é pelo prazer. Então, quando a gente encontra prazer em tudo, inclusive num parto dolorido, rindo para forçar o mecanismo mental e todo em cima de um corpo que está sentindo. Então, funciona. A minha embaixadora do riso no Brasil, a doutora Úrsula, que eu fiz o curso com ela conta um testemunho de quebrar uma perna, algo assim, e até chegar no hospital, dentro da ambulância, ela... E os caras achando que ela estava alucinando, os enfermeiros, tudo, eles queriam anestesiar ela e dar... Ela, não, 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 deixa eu rir. Ela não sentiu dor, ela não aceitou tomar medicamento para dor, e foi, então, é o testemunho dela. E eu também quebrei minha tíbia, e no hospital, na cirurgia, o pós-cirúrgico, sempre trabalhando com sorriso, com os mecanismos de som bineural e todas as minhas práticas. E o médico é um procedimento, um protocolo. As enfermeiras vão lá e botam anestésico e remédio para dor na veia. Eu, não, 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 não faz isso, não faz isso, porque eu não estava com dor, eu não sentia dor. E para eu me liberar do hospital, no último momento que eu ia sair do hospital, da alta, a enfermeira foi lá e me aplicou remédio para dor. Eu não estava tomando, não estava precisando, tinha um monte de remédio para dor. E eu não vi, não pude impedir. Aquilo me fez muito mal, gente, muito mal. Comecei a vomitar e tudo, eu tive uma reação reversa. E aí eu tive que assinar um termo de compromisso o compromisso era comigo, que eu estava saindo vomitando do hospital, porque eu não podia sair, eles não queriam me dar alta. Eu disse, não quero mais medicação, não quero mais nada, eu vou sair, assinei o termo, e fui mal até a porta do hospital, vomitando, para tirar o excesso daquela toxicidade que eu tinha de química dentro de mim, porque a gente alivia mesmo. E aí teorizar, como vocês estão falando, mentalizar, teorizar, intelectualizar, é os contextos. Num clube de riso, onde é a prática, só o que interessa é a prática. O nosso mental ele precisa dar significado. Nós temos um corpo que interage com a parte intelectual. Então, aqui é o contexto certo. Aqui nós estamos estudando, e foi muito bem-vindo, muita sacada de trazer esse estudo. Hoje eu tive que abrir mão de 2 estudos importantes que eu estou fazendo para estar aqui, porque isso aqui tem muito valor. Então, estudar e pensar. E a meditação ativa, que é a proposta do yoga do riso, é uma meditação ativa. Mexe, 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 não dá tempo da gente pensar o pensamento. O pensamento continua acontecendo, porque o pensamento é uma função cerebral de movimentos internos
que traduz um movimento de onda e vira um pensamento com significados, significantes. Então, nós pensamos enquanto estamos rindo, mas a gente não se detém ao pensamento, eles vêm e vão, que nem a arte da meditação. Então, a gente medita, não pensa os pensamentos e eles vão. E esse é um exercício super trabalhoso de voltar para o corpo que respira, e ficar ali e ignorar os pensamentos. Depois da prática, 20 minutos, 40 minutos, o que for, nós ficamos, então, em estado meditativo. Nós vamos para o mundo, para os fazeres, num estado meditativo, porque a gente entrou, não pensou os pensamentos, então a gente começa a ter a maestria de controlar o nosso impulso. É um poderzinho. Entre a ativação e a resposta orgânica da gente, a gente tem um espacinho que a gente vai aumentando para decidir qual atitude, qual a reação, não ficar tão reativo, né? Ter um tempo de dar uma resposta mais organizada. Então, a gargalhada é uma prática, vai gargalhando, 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 fica num estado de espírito mais leve. O sorriso, enquanto vocês estão falando, eu estou usando o tempo inteiro, para poder ter uma resposta menos reativa e pensar mais tudo que estão falando, que tem muito conteúdo aqui hoje mesmo. Então, o sorriso entra numa prática mais facilitadora para mim, dentro desse meu interno e o que os gatilhos estão fazendo comigo. William, tem o Pedro que disse aí que a esposa dele tive o parto com riso. Se ele pudesse falar um pouco dessa experiência, eu gostaria, mas aí fica a critério dele. Seria legal. Oi, oi. Como é que vai, Pedro? Tudo bom, tudo bom? Tem que falar um pouco mais devagar que estão dormindo aqui as duas ferinhas. Então, compartilhar bem rapidinho aí como é que foi. Primeiro, bom dia a todas, né? Bom dia. Como é que foi? Primeiro, parabéns aí por esse curso, estou aprendendo bastante. A Adélia, sua linda, a gente tem trocado muitas ideias, mas vamos lá. Foi bem legal com a minha mulher, foi o segundo parto, a segunda gravidez. A primeira, os dois foram normal, parto normal, e a primeira durou 25 horas, o parto, toda. Minha mulher, ela tem um trauma de parto, né? Então, desde o primeiro, pensar no parto era muito traumático. Então, ela fez terapias, ela fez yoga pro parto, ela fez de tudo um pouco, mas ela acordava toda a noite chorando os 9 meses pensando no parto. Caramba! Então, foi algo forte. E aí teve o primeiro, beleza, continuou, no nível mais leve, mas continuou esse pânico. E aí no segundo, mas aí no dia do parto mesmo, ela acabou que a gente fez uma meditação um dia antes, e no dia já estava todo o processo assim, do parto, as contrações aí para a maternidade, então foi bem na época do Covid, né? Então foi maio ali, então o que a doula falou, vamos retardar o máximo aí para a maternidade, que tem risco de Covid, tem tudo mais. Então, não sei se está travado para vocês. Está travando, sim. Que a minha imagem travou aqui. Mas a tua fala até que está fluindo agora. Ah, tá, beleza. Então a gente, vamos segurar um pouco. Deixa eu até tirar o meu vídeo que acho que fica melhor, porque minha internet é ruim. Vamos segurar um pouquinho, que aí quando realmente precisar, a maternidade está em torno de uns 20 minutos, a gente vai. Então acabou o quê? A gente fez o yoga do riso, foi incrível, assim, ela teve um processo de transcendência muito legal, viu? Sentiu a bisavó, foi incrível, sabe? Vocês já fizeram o curso, já praticavam yoga do riso nesse período? Já, se eu não me engano, eu tinha acabado de fazer, acho que tinha um mês. Foi na primeira turma com o Sandro de 2020. A gente ia fazer ano passado, a gente ia fazer presencial em Curitiba, aí foi adiado para online. Então, eu não lembro o mês certinho, mas tinha acabado de fazer. E aí a gente estava praticando. Caraca. E aí lembrou,
Que demais, cara. Fizemos resultado. Nem chegar na maternidade. A doula falou, não tem nem sinal ainda. Se tu quiser ficar aqui em casa, mas se tu quiser estar mais, todo o processo no meio ali do caminho nasceu num posto de gasolina. Minha sogra do lado dela só pegou o bebê assim, e só fomos para a maternidade para cortar o umbilical. Pedro, vou fazer a mesma coisa contigo que eu fiz com a Aline. Vou pedir para você autorização para recortar a tua fala e utilizar isso como divulgação do Yoga do Riso para gestante, cara. Não, a doula ficou super impressionada. A doula também tem toda a autorização. A doula também pediu para poder usar, porque a doula ficou impressionadíssima. Ela nunca tinha visto isso na vida. Ela está falando para todos os clientes agora. A minha mulher também, se tu quiser, ela fala contigo. Pô, gratidão, tá à disposição. Pedro. Vou pedir, cara. A gente vai manter o contato, cara, porque, de alguma forma, isso passou a ser um objetivo de vida. Claro, quero contribuir nesse objetivo. Vamos juntos. Pô, valeu. Eu estou até emocionado. Estamos juntos. Conta com a gente. Mais alguém para falar? Agora quem ficou emocionada fui eu. Porque eu estava pensando, meu Deus do céu, o pessoal está falando tanta coisa legal, vou eu falar de novo de amamentação em parto. Mas que bom. E eu estava pensando, olha, a gente podia pensar, de repente, em alguma coisa, uma live, alguma coisa específica, para a gente, só com o povo que tem aqui, a gente já consegue passar uma mensagem muito legal sobre isso. Val, essa live vai acontecer, nem que seja só eu e você. Perfeito! Essa aí, cara, vai ter, cara. Eu acredito que vai ter mais pessoas, mas a gente vai agregando, William. A gente vai agregando. Pois é, ela é tão feminina quanto essa que está acontecendo aqui. Legal. Então tá. Se quiser, olha só, eu acho que esse vai ser o último desse encontro, porque eu tenho que pensar na minha esposa, já que eu estou puxando a coisa para o lado feminino, eu tenho que pensar nela lá que está com a minha filhota, que dá uma trabalheira danada. Então, se vocês quiserem indo fazer o fechamento... Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu cheguei atrasadinha, né? Porque eu estava fazendo uma sessão que foi maravilhosa. Todo dia que eu faço uma sessão... Tem 1 minuto e 20 só para você perguntar, hein? Beleza. Não é fácil para mim, mas vou tentar, William. Vocês falaram sobre a violência e o riso, porque eu tenho um testemunho para dar, tá? Sobre violência familiar e riso. Todos os tipos, se é sexual, se é mental, emocional, assim, a violência Tânia, que a gente... acelera que tem 1 minuto agora. Só isso. Violência familiar e riso. Cara, você tem um testemunho, fala sobre ele. Pô, vai demorar mais que 1 minuto. Aí vai ter que ser para a próxima. Mesmo porque eu gosto de falar. Então tá combinado. Próximo você fala do seu testemunho, tá bom? Beleza, a gente começa então. com ele. Beleza. Vamos Bom ir, final de semana para vocês, meus amores. Tem o link dessa gravação aqui, eu quero ver. Eu vou mandar, com certeza, todas elas. São 3 ou 4.